Dia. É um prazer estar aqui com vocês a primeira vez. Acredito que é a primeira vez que a gente vem em Umuarama, né, fazer um trabalho também. A gente sempre está aqui de passagem, né, nunca chega. Mas é uma alegria, um dia tão bonito, né, onde Deus se preparou para que a gente possa estudar a palavra de Deus. E a gente assim está sentindo muita falta desses cultos matutinos, né? Porque onde a gente mora, a gente não pode ter ainda esses cultos de manhã, só à noite. E bem restrito. Mas eu acredito que a igreja também está com ânsia, né, com vontade de que as coisas voltem ao normal, para que a gente possa se abraçar, possa chegar perto, possa compartilhar com mais pessoas, e a igreja realmente possa fazer aquilo para aquilo que é a chamada, que também é comunhão. E os irmãos estão sempre lá no seminário, né, toda semana, e eu só vejo eles na hora do almoço, porque eu também dou aula, então é oi e tchau, né? Mas tem sido muito bom esse tempo que vocês também estão estudando ali. E eu falei hoje com meu marido, falei, toda semana eles estão pegando esse trajeto, estão vindo para cá, né, a dedicação. Então, parabéns para vocês por esse tempo que vocês estão se dedicando a estudar a palavra de Deus. É muito precioso, né? Quem dera mais pessoas pudessem valorizar esse tempo de estudar mesmo, se aprofundar na palavra de Deus. E o resultado é que vocês podem compartilhar com outras pessoas. E multiplica, né? O conhecimento da palavra de Deus, ele multiplica. Então, é uma alegria e um prazer, né, que vocês estão também indo lá sempre na nossa casa, e hoje a gente está retribuindo a visita. Obrigada. Eu e a Jane, nós somos casados já há 28 anos, nós temos 4 filhos. Bruna, que é casada, tem 27 anos, casada com um pastor também. Aí nós temos 2 netinhos, um casal de netos. Cecília, com 4 anos, e o Benjamin, com 2. É que ele é tão grande que parece que tem 3. Aí nós temos o Isaac, o Mateus e o Samuel. Esses ainda estão em casa, né? Eu sou professor de seminário há 30 anos. E sempre fui professor e pastor ao mesmo tempo. Desde 2013 que eu me dedico somente ao seminário. Me dedico ao seminário como diretor acadêmico e diretor do CETEL, onde eu tenho a alegria de ter o pastor Giovanni e os seus anjos com a gente lá, né? E tem sido bem, estamos fazendo um curso História da Espiritualidade Cristã, e tem sido muito desafiador no sentido de ensino e aprendizagem. Tem sido uma bênção ter esses irmãos ali com a gente também, né? Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto bem conhecido, que está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, é o famoso vinde a mim. Mateus 11, 28 a 30. É importante que todo mundo esteja acompanhando essa leitura, porque nós vamos trabalhar só esse texto, ok? Mateus 11, 28 a 30. Vamos ter aqui um tempo de espiritualidade, certo, pastor Giovanni? Muito bem, diz assim o texto da palavra de Deus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos dos evangelhos, talvez um dos textos mais cantados, poetizados, romantizados, quando se fala do vinde a mim, que é um convite. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar com os irmãos a seguinte mensagem: aceitar a Cristo e ser aceito por Ele. O que significa? Porque às vezes nós usamos muito esse jargão no nosso meio evangélico, aceitar a Cristo. Mas será que Ele nos aceita? Qual é a problemática disso? O que envolve ser aceito por Ele? Muita gente aceita Cristo, mas Cristo não aceita todo mundo. Por quê? O que envolve isso? Não é? Mas esse texto traz muito sobre isso. E talvez os irmãos vão poder ter uma compreensão maior desse texto
E sabe, o professor não consegue apresentar um texto sem mostrar a história do texto. Em Jerusalém ou em toda a Judéia, todo menino, quando atingia a idade de 5 anos, ele ia para uma escola fundamental que se chamava Beit Sefer. Beit Sefer significa casa de ensino. E o menino, ele entrava ali com 5 anos e saía com 15. E ali ele estudava todo o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles estudavam a fundo o Pentateuco. Que a grande maioria até mesmo chegavam a memorizar todos os livros, não alguns versículos. Você pode achar que isso é uma coisa muito impossível, mas não é. Quando a gente estuda a época dos monastérios cristãos, principalmente com Bento de Núrcia, a gente vai ver que os monges, eles tinham o orate et meditatio, e eles ali praticamente memorizavam os salmos, não um nem dois, todos os salmos. Então, os meninos ali, eles estudavam todo o Pentateuco. Quando chegava com 15 anos de idade, estava completado esse curso. Jesus, com certeza, estudou em Beit Sefer. Logo após o Beit Sefer, o menino poderia escolher, geralmente, ele escolheria ter a profissão do pai, ou se ele fosse bem aplicado, bem estudado, se ele gostava muito da academia, ele iria para uma outra escola, um curso mais graduado. Ele ia para Beit Talmud. Em Beit Talmud, eles iriam estudar tudo o que os comentaristas haviam feito do Deuteronômio, do Pentateuco. Beit Sefer, só a Bíblia. Beit Talmud, todos os comentários. E lá eles estudavam a Mishnah, o Talmud, que eram todos aqueles comentários do Pentateuco. Ok? Ok? Entenderam bem essa parte? Por que eu estou contando isso? Para vocês entenderem esse texto. Esse texto não está à toa aqui. Ele tem uma história para estar aqui. Muito bem. Aí o rapaz estudava dos 15 aos 30. Para ele receber o título de rabino, que era a conclusão do Beit Talmud, para concluir o Beit Talmud, ele queria ser um rabino, um rabone. Ele tinha que apresentar uma tese de doutorado perante uma banca com os 3 maiores mestres de toda a história rabínica, que era Nicodemos, Gamaliel e tinha um terceiro. Então esse rapaz chegava e apresentava uma interpretação que ele desse qualquer da lei. Qualquer uma. Para vocês terem noção, na lei do sábado que Moisés só escreveu lá o sábado, né? Lembra-te do sábado para o santificar. Nos dias de Jesus tinha 690 interpretações. Moisés esqueceu isso tudo, né? Por exemplo, um rabino interpretava que no sábado ninguém podia andar 3 quilômetros no sábado. Se ele fosse andar no sábado, 3 quilômetros era o máximo. Se ele andasse 3 quilômetros e 100 metros, já quebrou o sábado. Então ele não podia andar 3 quilômetros. É uma interpretação. Aí uma outra interpretação era o seguinte: não, ele pode andar até 5 quilômetros, desde que ele não leve sacola. Se ele levar sacola, ele não pode. Então cada um tinha uma interpretação. Então eles apresentavam a tese por essa banca. E essa banca iria dizer para eles: não, realmente você me convenceu a gente, você pode ser um rabino, você pode ter alunos, você pode ter discípulos. E aí ele saía e construía ou alugava, geralmente alugava um lugar, onde ele ali ministrava a sua interpretação da lei. Agora olha que interessante. Jugo é uma palavra que nós sempre interpretamos como o quê? Jugo. Aquele instrumento para os animais trabalhar na terra, que colocava nas costas dos animais. Esse termo, ele se passou a ser usado para os rabinos. Por exemplo, se o João, eu sou um rabino, o pastor Giovanni é um outro rabino, mas se o João identificasse com meus ensinos, o João ia ser meu discípulo. E tudo aquilo que eu ensinasse, o João tinha que obrigatoriamente cumprir na vida dele.
Então, o que era o jugo? O jugo era isso. Era uma interpretação que eu tenho de uma lei, e você que quis ser o meu discípulo, você tem a obrigatoriedade de tomar sobre você o meu jugo. Você quer ser meu discípulo? A minha interpretação da lei é essa, o meu ensino é esse, e essa é o que eu falo, é essa que você tem que assumir. Por isso que o jugo estava atrelado com o rabinato. Então as pessoas procuravam um rabino e aceitavam o jugo que era mais interessante. Só que teve um outro rabino que também tinha uma interpretação da lei. E esse rabino, ele dizia: ouviste o que foi dito aos antigos, seguindo o protocolo da apresentação da tese. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu tenho uma interpretação também disso aí. Se alguém chamar o irmão de tolo, ou tem ódio dele, já cometeu o assassinato. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu também tenho uma interpretação, e eu digo que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu o pecado de adultério. Esse rabino era Jesus de Nazaré. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é que, eu até acho que compartilhei isso na aula com vocês, que o Nicodemos, ele tem uma crise muito grande. Porque Jesus é um rabino de fato, mas Jesus nunca apresentou a tese dele para essa banca, do qual Nicodemos era um dos observadores. E ele fica tão louco que ele vai encontrar com Jesus de noite, que as pessoas falam que ele foi encontrar com Jesus de noite, porque ele tinha medo dos judeus. Nada a ver com isso, é porque a agenda dos dois era muito cheia. O Jesus tinha a agenda dele, o Nicodemos tinha a agenda dele, então a única hora que folgava na agenda era à noite. E ele vai para uma pergunta para Jesus, muito interessante: mestre, sabemos que sabemos. Então ele fala em nome de alguém. De quem? Do grupo. Daquela classe ali. Sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode falar e fazer as coisas que você faz. Mas o grande problema que nós temos é quem assinou seu diploma. E ele fala: Nicodemos, você não precisa saber disso, você só precisa saber que é necessário nascer de novo. Pronto, aí acabou com o velhinho, né? E o mais interessante desse texto, da minha visão, é que você está tratando um homem de 85 anos, discutindo teologia com um piá de 30. Humanamente falando. E Jesus dá um nó teológico no mestre. Então, e de acordo com o próprio testemunho do Evangelho, Nicodemos se converteu, né? Bom, fazendo essa introdução, Jesus chega para a população e diz o seguinte: tem muitos rabinos, mas só tem um que tem a palavra verdadeira. Eu. E o mais interessante nesse texto, e a gente vai começar a trabalhar esse texto assim: Jesus apresenta para as pessoas que o jugo dele é superior ao jugo dos outros rabinos. Por quê? Por que o jugo de Jesus é superior ao dos outros rabinos? Por 3 razões. Primeira razão: o jugo de Jesus era superior ao jugo dos outros rabinos, porque o jugo de Jesus levava o ser humano a conhecer a si mesmo. O jugo de Jesus levava o ser humano a conhecer a si mesmo. Por favor, olhem ali o verso 28. Eu vou pedir que alguém do auditório faça essa leitura para participar desta mensagem. Pode ler, qualquer um dos irmãos que são alfabetizados. 28, querida. Obrigado. Primeira questão que ele fala é o seguinte: venham a mim, todos que estão cansados. Agora eu pergunto para vocês: cansados do quê? Qual era a canseira deles? Não sei se você já parou para se perguntar. Eles estavam cansados e sobrecarregados do quê? De uma coisa. Qual é a única coisa que cansa o ser humano? Qual é a única coisa que deixa a gente extremamente cansado? Culpa.
Por que as religiões nasceram? As religiões nasceram para ajudar o ser humano a aliviar a culpa. Você pode observar que todas as religiões têm uma receita de como você vai liberar a culpa. E o mais fantástico ainda é que a classe dos filósofos, sejam da filosofia ocidental, seja da filosofia oriental, seja dos indianos, todos eles também têm um tratado a oferecer para o ser humano, que é como você livra-se da culpa. Esse é o grande problema nosso, esse é o problema que cansa a gente, mais do que qualquer outro tipo de cansaço, é a culpa. Mas como é que você vai se livrar da culpa? Eu vou procurar o Rabino Hillel, ou eu vou procurar o Rabino Shammai, que eram os dois rabinos mais famosos, que eram contemporâneos do Cristo. Não, eu vou procurar o Rabino Barnabé, porque eu preciso saber como eu me livro dessa culpa. Só que todos os rabinos poderiam falar qualquer tipo de julgo, poderiam lançar sobre as pessoas qualquer tipo de julgo, mas nenhum julgo seria suficiente para poder livrar da culpa, porque a culpa só tem um nome do qual pode sair de nós: Jesus Cristo. Que é o que ele fala. Vinde a mim. O único rabino que pode aliviar a culpa sou eu. O único jugo que leva sentido à vida é o meu jugo. É a interpretação que eu tenho da lei. Esse é o nosso problema. E mais interessante também dentro desse sistema de jugo do Cristo, é que ele nos humaniza. Toda pessoa sem Cristo é Deus. Sabia disso? Toda pessoa sem Cristo é Deus, ou pelo menos é Deus na mente dele. Porque me diga uma coisa, quem é que vive sem ter que pedir opinião de ninguém? Deus. Quem é que faz as coisas sem consultar quem quer que seja? Deus. Quem é que não precisa de se arrepender? Deus. Quem é que não precisa de absolutamente nada nesse mundo, a si mesmo se basta? Deus. Ora, se o camarada vive nesse mundo desse jeito, ele é Deus. Só que ser Deus cansa. Cansa simular o que não somos. Cansa mentir para nós mesmos. Cansa ter que mostrar uma coisa que a gente não é possível ser. Cansa ter que lidar com a culpa. Se tem uma coisa que buzina, gente, a culpa é uma buzina que buzina na nossa alma o dia inteiro, todos os dias. O cara fica louco com isso. Aquela culpa atormentando, sabe? Aquela coisa que o que é esse sentimento? É aquele sentimento de que eu tenho na contabilidade do universo, está contra mim. Vocês saibam que as religiões antigas, principalmente as egípcias, as religiões egípcias e as babilônicas, eles tinham ali uma balança, não é? Os egípcios, quando o cara morria, pegavam o coração do cara, colocavam na balança e com a pena do lado. Se o coração fosse mais pesado que a pena, o cara estava lascado. Mas se o coração dele tivesse equilibrado com a pena, tá legal. E é isso que as religiões sabiam que existiam, mas eles não sabiam como que era esse negócio. E aí os egípcios, os ricos, porque dentro da religião egípcia só os ricos se salvavam, né? Porque o pobre escravo vai levar o quê para a eternidade? Nada. Cristo é até hoje a única resposta para a gente se livrar da culpa. Ouve, esse convite dele está de pé hoje. Vinde a mim. As igrejas, preste atenção, eu digo isso porque eu conheço muitas igrejas. Eu visito muitas igrejas, eu prego em muitas igrejas, e prego em igrejas de outras cidades, de outros estados. As igrejas estão cheias de pessoas com culpa. Porque a partir do momento que a pessoa olha a igreja como religião, e ele tenta na religião aliviar sua culpa, que não for por quebrantamento, ele não se livra disso. E parece que esse convite de Jesus, eu não entendo, porque há uma coisa no coração de muitos cristãos. Muitos cristãos são deuses dentro de si.
E muitos pastores são deuses entronizados da própria congregação, porque ele se torna dono das congregações. E o convite do Nazareno continua de pé. Vinde a mim. Vinde a mim. Não adianta partir para a religião, seja da religião ocidental, seja da religião cristã, seja da religião indiana, seja... Não adianta. Só esse rabino tem a resposta para nos livrar da culpa. Ao camarada... Vocês sabem quantos cultos tinha em Israel? 3. Eu falei, eu acho que na última aula, que o culto na religião judaica, ele só tinha um tema: perdão. Não tinha outro tema. O salmista Davi, quando dizia alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, não é que eles iam louvar a Deus, é que eles iam encontrar perdão. O problema de Israel nos dias de Jesus era isso, era a falta de perdão. Como é que era a classificação lá? Como é que era a classificação social de Israel nos dias de Jesus? Vocês lembram? Publicanos, fariseus, saduceus, a casta, né? Espiritual, intelectual, porque os fariseus eram a representação da religião, os saduceus eram a representação da filosofia. Aí vem os publicanos, que eram os funcionários do Império Romano, da República. Aí você tem uma classe de que mais? Pecadores. Agora eu pergunto, que classe foi essa? Que classe era dos pecadores? Pelo seguinte, a única maneira da pessoa encontrar perdão era indo por templo fazendo sacrifício, correto? Só que o que acontece? Herodes, quando ele constrói o templo, que ele deixou, esteticamente falando, o templo de Salomão no chinelo, ele construiu uma coisa fantástica. Tinha 20 mil funcionários. Tinha que pagar essa turma toda. Então o que eles fizeram? Herodes fez o trato com o sumo sacerdote, com o sinédrio. E os camaradas, eles comercializavam as ofertas no pátio do templo. Aí eles tinham uma moedinha, que era a moeda do templo. O sujeito comprava com o seu denário a moeda do templo, ele pegava, aí Jesus faz derruba a mesa dos cambistas, porque eles faziam o câmbio. E o sujeito então, pegava aquela moeda do templo, comprava do comerciante o animal, que você sabe, comerciante é a mesma coisa, né? Ah, isso aqui está bom e barato. Ah, você pode fazer pode fazer um desconto aí, quanto é que você quer? E ali ele oferecia qualquer tipo de animal. Inflacionou. Agora o pobre não tem como fazer isso, porque ele era pobre, ele podia dar uma rolinha, um passarinho. Não era isso na lei de Moisés? Mas na lei que estava lá não era mais de Moisés, era outra lei, era a lei dos romanos. Aí o sujeito não ia para o templo sacrificar. Se ele não ia sacrificar, ele não teria perdão. Logo ele era o quê? Pecador. Vinde a mim. Vocês estão cansados, não conseguem encontrar perdão no templo porque vocês não têm dinheiro para comprar o perdão. Não conseguem livrar a culpa porque os rabinos, por mais esforçosos que sejam, não têm como realizar isso aí na sua vida. Então venham a mim. É a mesma palavra hoje em dia. Muita gente quer aliviar sua culpa com muita coisa. Sendo religioso, sendo batista, sendo presbiteriano, sendo assembleano, sendo luterano, sendo católico, sendo pentecostal, sendo o que quer que seja. Cada vez mais ele se cansa. O Cristo continua dizendo, vinde a mim. E o único caminho de chegar até o Cristo é o arrependimento. Sem arrependimento, gente, não tem como se livrar da culpa. Quando a gente se livra da culpa na pessoa do Cristo, a gente se torna cristão, eu me reconheço como ser humano, e como ser humano eu peco, preciso de arrependimento, eu preciso de orientação, eu sou limitado, e eu me entrego a Deus. Por isso que ser cristão é bom, a gente deixa de ser Deus. Ser cristão é matar o Deus que tem dentro de nós para nascer o ser humano. É um bom título de Facebook, não é? Ser humano é matar o Deus que tem dentro de nós e fazer nascer o ser humano. Matar o Deus e nascer o ser humano. Por isso que é bom ser cristão, porque eu sou humano. Esse convite de Cristo, vinde a mim,
todos que estão cansados, ele atinge todo mundo, porque quem não está cansado? De todas as eras. Mas vamos adiante, porque eu não poderia falar mais sobre isso, mas vamos adiante. Então, segunda razão pela qual o jugo de Jesus era superior ao dos outros rabinos. Porque o jugo de Jesus leva o ser humano a conhecer o próprio Jesus. Se o jugo dele me faz me reconhecer como ser humano, me conhecer como ser humano, o jugo dele me faz reconhecê-lo como ele é. Como ele é. Versículo de número 29. Alguém lê para nós, por gentileza? Ok, obrigado. Olha que coisa interessante. A minha esposa disse que ela é professora, eu também sou professor, Rafael é professor. Quem mais é professor aqui? O pastor Giovanni é professor, quem mais? Nossa, está cheio de professor aqui, né? A gente sabe, nós sabemos que na teoria psicológica da educação, nós temos várias fontes. Nós usamos, pelo menos no mundo ocidental, usamos a regra grega clássica. O professor ensina. E ensina o aluno. O aluno, que conforme uma das interpretações da palavra aluno, é aquele que não tem a luz da sabedoria ou do conhecimento. Então, ele é um aluno, ele não tem luz. Do A, prefixo A, que é negação, e luno, de lumens, que é iluminação. Então, ele não tem iluminação. É uma das interpretações. Há outras, mas eu me simpatizo com essa.